Vamos concluir então o papel do teólogo e assim concluiremos essa nossa primeira parte de introdução à teologia. Por fim, nós estamos dividindo o papel do teólogo em dois pontos e queremos discutir isso de uma maneira bem sucinta, porém de uma maneira bem explicativa. O teólogo, em resumo, vai ser aquele que usa a revelação para fazer a hermenêutica do cotidiano. É aquele que tem a palavra e ele vai fazer a interpretação do dia a dia, vai fazer a interpretação da vida, vai fazer a interpretação da história à luz da palavra. O dia a dia não é alguma coisa que está ao sabor do acaso, não é alguma coisa que está na mão dos poderes políticos, não é alguma coisa que está na mão das grandes potências, não. O teólogo entende que Deus é Senhor soberano, que domina todas as coisas, que rege todas as coisas, que não perdeu o controle da história e nem se rende às imposições da história. Logo, ele usa a revelação e através da revelação ele faz a interpretação do cotidiano. Por isso, quando ele olha o cotidiano, quando ele olha o dia a dia, quando ele olha a história, através da palavra, ele consegue dizer: isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta X, é o que foi dito pelo apóstolo X, e ele vai dizer: isso que foi dito está avisado aqui, e ele pode sair nesta inteireza com aquela palavra, assim diz o Senhor, porque ele tem de Deus a resposta para aquela situação do cotidiano. Por último, ele auxilia a igreja para o compromisso da missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser povo de Deus dentro da missão de Deus. Nós temos este passo e entendemos que Deus tem o seu grande plano de redenção de todas as coisas, fez esse projeto, esse plano de redenção antes da fundação do mundo, estabeleceu tempos e estações para todas as coisas, e dentro deste plano tem a igreja, vivemos nesse tempo. E o teólogo é aquele que vai pegar a revelação, fazer todo aquele conjunto de coisas que nós vimos, de interpretar esta revelação, e ele tem agora como servo da igreja, o teólogo é um servo da igreja, por isso que teologia não deve levar ninguém a estágio de detentor da verdade, não deve levar ninguém a estágio de dominador de conteúdos, ou de aquele que conhece onde está a agulha que caiu no palheiro. Não, o teólogo é um servo da igreja, ele é um servo da palavra, e ele tem esse compromisso de auxiliar a igreja na relação da igreja com a sua missão, que é ser o povo, a agência do reino nesse tempo de Deus para nós. Como ele faz isso? Explicando para a igreja como ela deve estar presente no mundo. Aqui entra a ideia de relevância, aqui entra a ideia de missional, aqui entra a ideia de una. Nós temos esta igreja que precisa conhecer qual é o seu papel no mundo. A igreja, ela tem confundido muito isso. Particularmente agora nós estamos vendo isso. A igreja tem feito uma leitura do conceito de povo de Deus como sendo um privilégio e não uma responsabilidade. A igreja, ela está se colocando no papel daquela que pode sarar a terra. Daquela que pode sarar a terra como ser povo de Deus fosse um privilégio. Porém, onde vem essa expressão na Bíblia? A Bíblia nos está garantindo que
a igreja fora da sua função é aquela que adoece a terra. É aquela que adoece a terra. E que a terra só pode ser novamente sarada quando ela entender que ser povo de Deus não é privilégio, é responsabilidade. E ela encarar essa responsabilidade, esse compromisso e voltar-se para Deus. Aí Deus disse que nesse voltar-se para Ele sara a terra. Está aqui a ideia primeira de que o teólogo vai informar a igreja com o seu compromisso com a missão. A sua missão é entender o porquê ela está presente no mundo. Uma segunda coisa é como a igreja deve responder a este tempo. Qual é a nossa mensagem para este tempo? Vamos entender isso olhando para a Bíblia Sagrada. Pedro, como nós falamos, no capítulo 2, prega para judeus, e ele prega para judeus falando de Davi, ele prega para judeus falando do Messias, ele prega para judeus falando de varões irmãos, é o que foi dito pelo profeta Joel. Quando ele fala de Joel, Davi, Messias, os judeus estão entendendo isso. Mas você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e você vê Paulo pregando para gregos. Se Paulo fosse falar para gregos de Messias, de Davi, de Joel, o profeta, ele simplesmente não ia ter o que dizer para aqueles homens, porque aqueles homens não sabiam o que era isso. Veja que quem começa a mensagem no capítulo 17 não é Paulo, são os gregos. E eles perguntam para Paulo: o que é que você tem a nos dizer sobre isso? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Veja só, a igreja deve saber o que o nosso tempo está perguntando para saber como ela pode responder a esse tempo. Nós estamos fazendo uma leitura diferente e estamos dizendo para esse povo coisas que eles não estão nos perguntando. Nós estamos informando para o nosso tempo perguntas que não vêm ao caso. E eles estão perguntando outras coisas, mas perguntas que muitas vezes nos assustam. O teólogo entra exatamente aqui, dizendo para a igreja quais são as perguntas desse tempo e como a igreja pode respondê-la à luz da revelação. Só isso. Por fim, nós temos um terceiro ponto. Como a igreja pode cooperar com Deus na obra da redenção. Aqui eu não estou falando apontando para a evangelização. Evangelização, ela é uma consequência, ela é a expressão da nossa saúde. Quem ama, fala do que ama. Quem ama, expressa, fala, conta a todo momento algo do seu objeto de amor. Porém, eu estou falando de como a igreja vai cooperar com Deus, sendo povo de Deus nesse plano eterno de redenção. Eu estou falando de uma igreja que ela é servidora, uma igreja que ela expressa a sua diaconia encarnando-se entre os homens. É assim que Jesus vem, como homem, parecido com o homem, porém Deus. Nós temos este ponto de intersecção. Somos povo de Deus, corpo de Cristo, mas estamos na terra, entre os homens. E aqui nós temos que expressar isso para os homens através do nosso serviço. Uma segunda coisa que nós precisamos entender é que estes homens não falam aquilo que nós estamos falando, não entendem a nossa língua, eles não se comunicam como nós comunicamos. Não tente esperar de alguém que você encontra por aí que ele saiba o que é propiciação, que ele saiba linguagens dessa natureza que nós usamos dentro do nosso contexto e que nós estamos a falar todos os dias de amilenismo, calvinismo, arminianismo. Não espere que esses homens interpretem essa nossa linguagem. Eles estão falando outra coisa, como que a igreja deixa de ser essa igreja transcendental, fora, totalmente outra, e ela passa a ser
alguém no meio dos homens, uma igreja dialogal. E para eu conversar com o outro, eu preciso saber falar a língua do outro. Eu e um japonês podemos conversar 2 horas seguidas e depois irmos embora bem contente, sabendo que ele não entendeu nada do que eu disse e que eu também não entendi nada do que ele falou. É isso que está acontecendo quantas vezes, quando nós vemos uma igreja pregando, falando de Armínio, de Calvino, falando de Lutero e coisas dessa natureza, e não estamos cooperando nada com a obra da redenção de todas as coisas, porque não estamos falando aquilo que os homens estão precisando ouvir. Por fim, e de uma maneira própria, para terminarmos, quando nós entendermos o nosso papel enquanto aqueles que produzem e fazem teologia, nós estaremos cooperando para a maturidade da igreja. Uma igreja que precisa deixar de ser menina, uma igreja que precisa assumir a sua postura do convite de Deus, que diz que os homens dons, lá de Efésios capítulo 4, foram dados à igreja para a edificação do corpo, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. O crescimento e a maturidade da igreja depende diretamente do papel do teólogo. Se ele não cooperar com isso, nós vamos continuar tendo uma igreja que ela pode estar muito inchada, ela pode estar muito volumosa, ela pode estar como megafones falando em muitos cantos, porém sem comunicar nada. Que Deus nos dê a graça de podermos ser alguém chamado por Deus para esse tempo e que cumpramos e desenvolvamos bem o nosso ministério. Muito obrigado, Deus nos abençoe.